Eu te amo, diz Cafu! Brasil! Olá para você que nos acompanha aqui no YouTube do Conexão 13. Meu nome é Lucas Janotti e é com muito orgulho que eu venho aqui trazer a informação que estamos começando o primeiro episódio do BrazaCast. Palmas! O que é o BrazaCast? Isso consiste basicamente numa série de 6 episódios, onde nos 5 primeiros a gente vai pontuar os 5 títulos da seleção brasileira da Copa do Mundo, ou seja, Copa de 58, 62, 70, 94, 2002. E no último episódio a gente vai trazer a nossa expectativa para a tão sonhada Copa de 2022, que se Deus quiser vai ser a Copa do nosso querido Hexa, não é verdade? E eu tô aqui hoje, eu, Lucas Janotti, já fui me apresentado. Eu estou aqui hoje com o Felipe Sodré, Arthur Henrique, Miguel Bessa e nos bastidores nós temos a presença do nosso ilustre Matheus Moreira e Rodrigo Leonel dando toda a nossa assistência aqui pra gente poder fazer esse programa virar realidade. Bom, no primeiro momento eu acho importante a gente apresentar num panorama como é que foi a Copa de 58, quem participou, quais foram as seleções, aonde aconteceu e o desfecho, os principais acontecimentos. Filipão, você faz a boa pra gente? Vamos lá! Sexta edição da Copa do Mundo aconteceu na Suécia, né? A Suécia inclusive chegou na final, a primeira e única final da equipe da Suécia nas histórias da Copa. O Brasil ganhou o primeiro título e foram 16 equipes participantes, sendo 12 europeias e 4 sul-americanas. Não tivemos equipes asiáticas ou africanas, por exemplo. Então essas 4 sul-americanas ficaram por conta de Brasil, Argentina, Paraguai e México. A grande surpresa foi a ausência do Uruguai, que naquela altura, né, já era bicampeão mundial, inclusive em 1930 com o Maracanazo, foi 30 mesmo, né, se não me engano, 30 mesmo com o Maracanazo em cima do Brasil. Então o Brasil já tinha um trauma, né, de não ser campeão mundial e ter perdido, né, a final de 30 no Brasil, inclusive 50 no Brasil, inclusive. Então, 8 anos atrás, naquela altura, o Brasil tinha perdido, né, a uma final. E as equipes europeias ficaram por conta da Suécia, né, anfitriã, Alemanha Ocidental, Áustria, Irlanda do Norte, País de Gales, Inglaterra, Iugoslávia, Tchecoslováquia. E eu vou ter que pegar uma colinha aqui, porque são 12, mas mais pra frente aí a gente toca os confrontos, né. Então agora a gente vai falar um pouquinho do que foi o time Brasil, que não foi favorito, né? Os favoritos ficavam por conta da Hungria, que tinha um timaço naquela época. A própria Inglaterra, que mesmo destruída, né, pelo desastre de Munique no dia 6 de fevereiro daquele ano, tinha um bom time também, era favorito. Então a própria Tchecoslováquia, que também era favorita. Resumindo tudo, o favoritismo na Copa do Mundo eram das seleções europeias, mas deu o Brasil pela primeira vez após o trauma de 50. Falando agora mais sobre a Copa de 54, igual o Felipe chegou a comentar, sobre o fracasso na última Copa de 54, que o Brasil perdeu nas quartas de final para a Hungria. Então, para essa Copa de 58, o Brasil fez uma renovação, escolheu o treinador Vicente Feola, né, que foi escolhido, que já chegou impondo medidas extracampo, que podiam influenciar dentro das 4 linhas. Ele já proibiu os atletas que, por exemplo, fumassem em público, que dessem entrevista fora de hora, fora do lugar certo. E além disso, a mudança maior assim que a gente sabe é que ele mudou do tão tradicional esquema 4-2-4, né, com 4 defensores, 2 meio-campistas e 4 mais avançados, para o 4-3-3, que foi uma revolução da época, que era um esquema considerado moderno para a época. E mais para frente a gente vai explicar como funcionava esse esquema, na qual o Zagallo voltava um pouco para fazer o corredor, marcando, enfim. Aí mais pra frente a gente vai destrinchar isso aí, o Miguel vai falar um pouquinho pra gente, né, que é importante também a gente saber como que funcionava o mundo nessa época, porque como é uma Copa bastante antiga que a gente tem até poucos registros, né, é importante a gente saber como que era o contexto político, o contexto social,
dessa época, né? O mais importante da Copa é a alegria que ela traz para os brasileiros, que ela traz para a nação. Então, a gente tem que entender primeiro o contexto que a gente estava vivendo. A gente estava no final da década de 50, a Bossa Nova era um orgulho brasileiro, estava sendo referência nas críticas da música fora do país. E em questão de política, era o presidente JK, um presidente carismático, que tinha um plano nacional de desenvolvimento, que já estava no seu 3º ano e ia até 1960 com a construção de Brasília. Então, o momento que se construía ali no Brasil era de euforia, era de totalmente o povo orgulhoso, sentindo o Brasil podendo se desenvolver. E a Copa vai justamente trazer essa imposição que o Brasil tem de marcar território para fora do mundo como uma potência no futebol, que ia ser construída 4 anos depois e depois repetida. Então, o que a gente tinha era um projeto de desenvolvimento que estava em construção, uma cultura forte, a Bossa Nova sendo referência internacional como música. E quando vem a Copa, traz justamente esse expoente. Então, parece que era um ano que o brasileiro foi feliz, mas que na verdade também foi um verniz para uma situação de miséria no Nordeste. A seca continuava, a gente ia fechar o ano com 24% de inflação, e a vinda da Copa foi só um atraso da crise que estava se instalando, porque o Brasil já estava contraindo uma dívida externa muito grande para financiar os projetos em Brasília, para financiar o projeto de integração das rodovias que o JK tanto sonhava. Então, a gente só não entrou numa crise profunda como viria a entrar em 64 e um pouco antes disso, porque a primeira estrelinha veio, né? Então, a importância do futebol para trazer paz, para trazer calma, por mais que isso tenha, depois de 62, né, que veio a próxima Copa, isso tenha caído por terra e a gente só vinha repetir em 70, mas tem uma importância histórica, tem... Como foi, inclusive, em todas as Copas que o Brasil ganhou, né? Exato. Foi todas as Copas, o Brasil parece que estava vivendo momentos históricos, expoentes, e que trouxe uma calma, um conforto para o brasileiro, e parece que foi criada aí essa... Por um período curto, né? Foi criada aí essa imposição de que o futebol faz parte do brasileiro, então... Pra quem não sabe, o Arthur falou aí do período curto, a Copa durou pouco menos de um mês, né? Agora, em 2022, a gente tem a Copa durando praticamente um mês e pouco. E a Copa de 58, ela durou de 9 de junho a 29 de junho, alguma coisa assim, do início ao fim do mês, então foi menos de um mês. Foi um período curto, mas que o brasileiro se sentiu importante ali pela primeira vez no futebol. É um período curto, né? Justamente porque a Copa era disputada com apenas 16 seleções, né? Metade do que é hoje. Eram disputadas, igual o Felipe falou, foram 12 seleções europeias e 2 sul-americanas. 4 sul-americanas, perdão. E falando da convocação do Brasil em si, né? O Brasil caiu no grupo 4. Foi uma convocação que, igual eu já disse antes, o Feola, que era o treinador, optou por fazer uma espécie de renovação e esquecer um pouco, deixar de lado a última Copa, de 54. Então, nessa convocação, ele levou 22 jogadores, sendo apenas 5 remanescentes da última Copa. Esses 5 foram o goleiro Castilho, os laterais, a dupla de laterais icônica, a dupla Santos, né, Djalma Santos e Nilton Santos, o zagueiro Mauro e o meio-campista, né, o excelente meio-campista Didi. Aí, além deles, levou mais 17 jogadores, né, que era, entre eles, o goleiro Gilmar, que foi o titular dessa seleção, o lateral direito Desorde, o zagueiro, a nossa lenda, né, o Bellini, que foi o xerifão, o capitão da Copa, que tinha sido campeão com o Vasco, aquele excelente time do Vasco daquele ano. Além disso, levou o lateral esquerdo Oreco, o volante Dino Sami, Isito, o outro meia Moacir, e os atacantes, né? Naquela época era muito comum se levar muito mais atacantes do que o resto do time. Aí ele levou o Zagallo, levou o Pelé, ainda novo, Pelé com 17 anos, né? O Garrincha, que fazia sucesso no Botafogo, no Brasil inteiro. O Mazola, o Joel, o Vavá, o Dida e o Pepe, né? Essa aí foi os escolhidos para ir para a Copa. E falando um pouco do grupo em si, o Brasil caiu num grupo considerado difícil, porque se formou com 3 seleções europeias, né, que foram a União Soviética, a Inglaterra e a Áustria.
E isso era visto como uma dificuldade, visto que naquele momento o futebol brasileiro era muito diferente do futebol europeu. Era um futebol totalmente praticado diferente, e isso poderia vir a ser, né, uma dificuldade para o Brasil. O primeiro jogo, o Brasil enfrentou a Áustria, né, já falando um pouquinho do processo aí na fase de grupos, enfrentou a Áustria, e foi uma vitória tranquila. O Brasil passou por 3-0, com 2 gols do Mazzola e um gol do lateral Nilton Santos. O curioso nesse jogo é que o Nilton Santos, naquela época, era muito comum que os laterais tivessem primeiro a preocupação ofensiva, a preocupação defensiva. E o Nilton Santos era um lateral que subia bastante, que atacava bastante. E a todo momento o técnico Feola ficava falando: volta, Nilton, vamos marcar, depois a gente se preocupa em atacar. E quando o Nilton Santos fez o gol, ele chegou pro Feola, né, deu aquela olhadinha clássica e falou assim: pode confiar em mim. Aí o Feola aplaudiu, gritou e falou: não, agora você vai ser meu segundo ponta, né? Como isso se fosse tem isso. A ver com essa questão do Brasil ter um futebol diferente, ter um futebol ousado, Com que a gente certeza. até hoje preserva isso, que naquela época já mostrava que tinha. Inclusive, né, dando um spoiler aí dos próximos episódios, o Tite é muito criticado por isso, não uma realidade atual. Então eu acho, porque ele tem 2 laterais de vocação defensiva, Exatamente. né, primeiramente. E o Tite, ele foi muito criticado por isso, e o Brasil sempre teve, né, nos próximos títulos aí, a gente, não vou dar muito spoiler não, porque senão fica chato, mas nos próximos títulos aí a gente vai ver 2002, 70, 94, e o Brasil sempre teve laterais de vocação ofensiva. Isso começou aí, né, se não me engano, começou aí em 58, quando Exatamente. Nilton Santos e Djalma Santos eles soltaram os cavalinhos mesmo e foram pra cima. E aí, né, ele fez esse gol e ficou marcado, porque a partir daí o Feola simplesmente liberou ele e deixou com que ele jogasse mais solto, fizesse a função que ele exercia, né, no Botafogo, enfim. Aí, na segunda partida da fase de grupos, o Brasil enfrentou a Inglaterra. Era considerado uma seleção forte, que não classificou, né? Não classificou. Muito por conta, voltando, desculpa te interromper, Não. mas muito por conta do desastre de Munique, que foi uma coisa que aconteceu em 6 de fevereiro daquele ano, né, de 58, Devastou, e né? devastou a seleção inglesa toda, que era a base, né, do time do Manchester United. Desculpa a ignorância, mas o que foi isso? Foi um acidente aéreo, né, que Manchester United, Bayern de Munique, eu acho, em Munique. No aeroporto, né, que aconteceu. Em Munique, e que desastrou a seleção inglesa, mas mesmo assim era apontada como mais favorita, né, vamos dizer assim, se é que pode falar como mais favorita, que a seleção brasileira, muito por conta que ninguém acreditava na seleção brasileira. Foi basicamente, né, foi um desastre que aconteceu, né, no aeroporto. Igual o Felipe falou, a base da seleção inglesa era o time do Manchester United e acabou que a seleção ficou muito enfraquecida, né? E nesse segundo jogo enfrentou a seleção brasileira. O Brasil confiante, depois de 3-0 na estreia, foi pra cima. Só que ficou naquele jogo chato, os ingleses na defesa, o Brasil tentando pressionar, ficou aquele 0-0 chato. Aquele clima, ninguém gosta de 0-0, né? Principalmente na Copa, onde você tá esperando gols, shows, ninguém gosta de 0-0. E nesse jogo surge, né, após esse jogo, uma história que fala que nunca foi confirmada essa história, mas vários pesquisadores, vários estudiosos do meio do futebol falam que depois desse jogo, que reuniu com o Vicente Feola, né, o treinador, e falou assim: vamos colocar pra jogar, eles estão voando. Eles voavam no Brasil, né, nos seus times, no Santos e no Botafogo, eles voavam. Os jogadores chegaram e falaram: vamos colocar os 2 pra jogar, o Brasil precisa deles, qualidade deles, então vamos colocar eles pra jogar. Na qual o Brasil enfrentou a União Soviética, e aí, já com Garrincha e o Pelé, né, entre os titulares, o Brasil venceu aquela considerada fortíssima seleção da União Soviética, que mesmo com várias questões políticas, né, e social envolvendo o redor ali da região, o Brasil ganhou por 2-0 com 2 gols do Vavá, o nosso atacante Vavá, e era para ter sido um placar mais elástico. Só ficou 2-0 devido ao grande, né, lendário goleiro da boina, o Yashin,
Isso que eu ia perguntar agora, se ele já tava... O Yashin, que assim, fechou o gol, né? Era conhecido como o Aranha Negra. E o Brasil só ganhou de 2-0 por conta dele. Ele fez defesas espetaculares que ficaram marcadas. E ele realmente ficou marcado na história da União Soviética. Assim, se não for o maior, um dos maiores atletas que já teve. Devido a toda essa capacidade, não só dentro do gol, mas também uma liderança, enfim. E a União Soviética na época era uma potência não só no futebol, né? Nas Olimpíadas era uma das que mais conquistavam, até por causa da força da integração de todos os países que tinham, por ser uma união de várias repúblicas, então conseguia trazer vários talentos de tudo, de levantamento de peso, até futebol, até basquete. Exatamente. Foi uma época que o basquete deixou de ser predominância dos Estados Unidos, que sempre foi criado lá, e quando a União Soviética trouxe a seleção dela para jogar as Olimpíadas, passou aperto. Os Estados Unidos, que já tinha várias estrelas lá na época, que tinham sido berço do basquete, e acabou passando aperto para a União Soviética também, que veio forte para a Copa do Mundo. Para a Copa do Mundo. Resumindo, vamos tocar o barco, vamos para as quartas de vamos final. Tocar o barco. Passaram 8 seleções aí no grupo D, né, que é o grupo do Brasil. Passou o Brasil e passou a União Soviética, né, os dois melhores times, né, que o Brasil não era considerado, mas era um bom time. No grupo A passou a Irlanda do Norte e a Alemanha Ocidental. No grupo B, aí eu vou ter que dar uma coladinha, França e Iugoslávia. E no grupo C, Suécia e País de Gales. Quartas de final, o que aconteceu? Quartas de final, né? Então, nas quartas a gente teve um duríssimo jogo contra Gales, uma seleção enjoada, né? Uma seleção forte que defendia bastante. O Brasil teve podemos falar, um jogo bastante difícil. Foi uma prova de que o time realmente estava preparado para vir ganhar o título, né? Foi 1-0 com o gol do Pelé, o primeiro gol do Pelé, e foi onde que o Pelé realmente mostrou, com apenas 17 anos, foi o jogador mais jovem, né, a marcar um gol em Copas. E a conquistar também. E a conquistar 17, também uma Copa. E assim, nesse momento que o Brasil... Nesse momento... Oi? Nesse momento em que o Brasil mostrava, né, a joia, a nossa tão joia, o Pelé. Que uma curiosidade, né, depois a gente vai falar mais curiosidades, mas que na lista final a nossa Confederação Brasileira não tinha enviado a numeração oficial para a FIFA. E acabou que foi feito um sorteio assim, a FIFA escolheu os números dos jogadores brasileiros. Acabou que o nosso goleiro ficou com a camisa 3. E coincidentemente não, porque naquela época a camisa 10 não tinha aquele valor todo igual é hoje, enfim. Aí o Pelé acabou ficando com a camisa 10, né? Assim, acho que a gente pode falar isso como... Tinha que ser, né? Assim... E era a camisa que ele jogava no Santos? O Pelé jogava com a camisa 10, ela tinha esse valor, sempre teve, né, esse valor de camisa 10, só que a partir daí não era igual hoje. Só que a partir daí a 10 tomou essa proporção grande igual era hoje. Por coincidência o Pelé acabou ficando com a camisa 10. Acho que dá pra falar, inclusive, que a camisa 10 tem esse peso de hoje por causa dele, né? Com certeza. Foi aí que... E tudo que ele construiu com ela, né, enfim. Mas vamos seguir, pra gente não se alongar muito. Aí, o Brasil passou por Gales, 1-0 nas quartas, e foi pra semi. Pra semi foi enfrentar aquela seleção fortíssima, temida da França, né? Que, assim, quando falava França, todo mundo já arrepiava, enfim, era uma seleção muito forte. Igual é hoje, por exemplo, igual foi na Copa de 2018, né? Enfim, aí o Brasil foi enfrentar a França, que tinha um artilheiro Fontaine, né? O Josh Fontaine, que tinha, até ali ele já tinha marcado 11 gols. Ele marcou 3 gols, né? Em 3 jogos na fase de grupos e das quartas de final, ele já tinha marcado 11 gols até ali. Então era assim, um artilheiro implacável, né? Um artilheiro nato. E o Brasil foi enfrentar essa seleção e acabou que a gente venceu por 5-2. Um show do Pelé, né? 3 gols, golaço, caneta, finta, enfim. E após, né, o jogo, o Fontaine, esses 2 gols de honra foi dele. Ele anotou 13 gols, foi o maior número de gols em uma Copa, em uma única Copa do Mundo, né, de um jogador.
E a partir disso o Brasil estaria, né, pela segunda vez em uma final de Copa do Mundo, que era a tão sonhada... Com trauma de 1950, com trauma de 1950, lembrar. Que assim, no Brasil, um país que é... né, um país que todo mundo vive e respira o futebol, foi um trauma que realmente abalou. Aí na final, né, finalizando, o Brasil enfrentou a seleção da casa, a Suécia, que não era a favorita para chegar, só que com o incentivo da torcida, o apoio, a seleção chegou, uma seleção que por mais que não seja tão forte, era uma seleção chata de se jogar também. Antes da Copa, uma curiosidade também que antes da Copa, a Suécia também usa a camisa amarelinha, e antes da Copa foi feito um sorteio na qual a Suécia ganhou, e também como seleção da casa ficou com a camisa amarela. E a nossa segunda camisa seria azul. O roupeiro da seleção, o Francisco de Assis, teve que correr atrás dessas camisas azuis, porque o Brasil não tinha. Ele correu atrás de camisas azuis e não tinha o logo do Brasil. Então o que ele fez? Ele teve que uma a uma descosturar a nossa camisa amarela e costurar na camisa azul. Assim, aí tem aquelas várias pessoas que falam que o Brasil tinha que passar a jogar só de azul depois dessa Copa, enfim. E tem gente que também ficou com medo, né? Porque tinha aquela tradição, a nossa camisa amarela, que tem tanto valor e tal. Aí, os supersticiosos, né? Enfim. A gente chegou a jogar outra final com a camisa azul? Não. Depois de 58, acho que a gente não... Final não, né? E aí tem também a questão da camisa branca, que depois surgiu, que a gente ainda vai contar nos próximos episódios aí. Enfim, aí o Brasil, depois todo esse trabalho, né, que ele teve que costurar um a um, o Brasil entrou em campo, né, com a escalação do Gilmar no gol, os laterais Djalma Santos e Nilton Santos, Orlando e o Bellini, o nosso capitão. Um meio de campo com Didi e Zito, e naquele esquema que eu falei anteriormente, que era um 4-3-3, o Zagallo fechava um pouco mais para trás, para fazer uma marcação e fazia como se fosse um corredor. Quando atacava, ainda mantinha o 4-2-4, famoso das últimas Copas, né? Aí o meio de campo com Didi, Zito e Zagallo. E no ataque, o Pelé, né? Que tava assim já... Como é que a gente pode falar? Já tava deitando, já tava jogando muita bola na Copa. O Garrincha e o Vavá. Aí o jogo começou assim... O Brasil parece que entrou meio desligado, né? Tomou um gol logo de cara, aos 4 minutos. Tomou um gol, assim, que deu aquele susto que o Brasil entrou, assim, com assim, confiança lá em cima, né? Ganhou da França, empatou com a Inglaterra, mas enfim, ganhou da União Soviética. Trocou a confiança lá em cima. Aí esse golzinho deu uma esfriada nos ânimos. Aí logo após isso... O interessante uma frase assim, que ficou marcada, foi que o Didi, né, nosso meio-campista, grande meio-campista aí da nossa história, pegou a bola, saiu correndo pro meio de campo e falou assim, não, vamos ganhar, vamos encher esses gringos aí, vamos encher de gol esses gringos. E aí, após isso, né, deu um ânimo pro Brasil, todo mundo entrou assim, né, ligadão com né, enfim. Aí, após isso... No primeiro tempo mesmo, o Brasil virou o jogo, fez 2-1 e foi pro intervalo um pouquinho mais tranquilo. Na volta do intervalo, o Brasil continuou a pegada firme, fez 4-1, né? A Suécia ainda descontou, ainda fez um 4-2, mas não foi suficiente. O Brasil no final o Pelé ainda fez um gol, aquele gol que ficou marcado, né? Antológico. Enfim, aquele gol antológico. E o Brasil acabou, assim, fechando o caixão, né? 5-2. E aí vinha o nosso primeiro título de 58, tão aguardado título. A gente, né? A festa pós-título foi assim... os jogadores ficaram 40 e tantas horas, 42 horas sem dormir, festejando. Enfim, foi realmente uma conquista para o Brasil que... um tamanho, assim... Por ser a primeira, claro, todas as Copas do Mundo que a gente ganha... É muita festa, mas aquela por ser a primeira, o fracasso em 50, em 54 ser eliminado nas quartas de final para a Hungria, né? Aí foi uma questão que, enfim, era a nossa primeira Copa, né? O Brasil conquistava ali a nossa primeira estrelinha, que já são 5 e a sexta virá. Detalhes pequenos de uma primeira estrela.
O Bellini, né, que foi o capitão daquela seleção, ele eternizou o gesto. Foi naquela Copa que ele eternizou o gesto de levantar a taça da Copa do Mundo com as duas mãos. Anteriormente, não sei por que cargas d'água, a taça da Copa do Mundo era levantada com uma mão só. Então ele eternizou o gesto de levantar com as duas mãos. Esse gesto é praticado, né, até hoje. O Cafu também inovou em 2002, a gente vai chegar lá, que o Cafu inovou em 2002. Mas o gesto de levantar com as duas mãos é praticado até hoje. E com Garrincha e Pelé juntos em campo, o Brasil nunca perdeu uma partida sequer, né? E não era na Copa pelo menos não foi na Copa de 58, que correu algum certo risco de perder e daqui 4 anos, na semana que vem, tem mais. E antes da gente finalizar, deixar no primeiro episódio o questionamento. O que você vai fazer quando o Brasil ganhar o Hexa? Qual que é a promessa? Eu não quero porque tá gravado, não quero falar porque tá gravado. Você tem que falar o que você Mas vai o corte do Ronaldinho vai ter que ter, cara. Isso Vai aí ter que ter. assim, né? É tatuagem, é corte, enfim. O Brasil tá precisando ganhar esse 6º título, né? A gente tá precisando ganhar pra mostrar, né? Essa identidade nossa nacional do futebol tem que voltar pro brasileiro. A criança tem que voltar a gostar do Brasil, assistir o Brasil, tem que gostar do Neymar, tem que gostar, enfim, de todo mundo. Tem que voltar, né? O Brasil tem que voltar a ganhar. Esse foi o primeiro e esse ano agora vai ser o 6º, se Deus quiser. E não vai ser o último, né? Se Deus quiser. Então é isso, né? Encerrar o programa hoje. Bom, agradecer a presença do Felipe, do Arthur, do Miguel, que cederam o tempo deles para falar um pouco. E nesse primeiro episódio foi mais um contexto histórico mesmo, a Copa de 58. Todos os adeptos de futebol sabem que o Brasil ganhou a Copa de 58, mas é sempre importante falar o por trás, né? Como aconteceu, quem enfrentou, quais foram os perrengues, as dificuldades, para no final ter o título tão sonhado, né? E como o Miguel falou, como todo mundo aqui já frisou, tomara que o Hexa venha esse ano. Agradecer você também que nos acompanhou até aqui no Conexão 13. E semana que vem a gente tá aí de novo com o episódio da Copa de 62. Obrigado, viu?